Olá, o meu nome é Ana Feijão e sou cardiopneumologista. Neste vídeo vou falar-vos da preparação que é necessária para realizar um eletrocardiograma, também denominado ECG. O ECG é um exame relativamente simples e rápido e, se tiver a preparação certa, torna este diagnóstico ainda mais rápido. Ora, antes de mais nada, é necessário ter em conta as condições em que fazemos o exame. Há umas décadas, realizar um eletrocardiograma era uma tarefa custosa, tendo em conta que o eletrocardiógrafo era uma máquina de grandes dimensões, como mostra aqui na imagem. Talvez daqui a outras tantas décadas, as salas de exame possam ser amplas apenas com um ponto de apoio onde o paciente se coloca e todos os exames serão realizados à distância, sem fios, sem máquinas de qualquer dimensão e sem posições exigidas. Mas hoje em dia estamos neste intermédio em que lidamos com máquinas que precisamos de saber manusear, ligadas a equipamento que tem que ter uma boa manutenção e com fatores externos que temos que saber gerir em tempo real para obtermos exames de qualidade. Nem sempre é possível realizar um ECG em condições ótimas, até porque é um exame bastante presente no mundo das urgências. Mas se tivermos essa possibilidade de realizá-lo em boas condições, este deve ser feito numa sala com temperatura amena, numa marquesa larga e comprida o suficiente para os braços e as pernas ficarem bem apoiados e com a possibilidade de inclinar a cabeceira. A sala deve ter um sistema elétrico moderno, pois os circuitos elétricos mais antigos interferem muito com o exame, ao ponto de às vezes termos uma limpeza total de artefactos desligando o eletrocardiógrafo da eletricidade, o que só é possível se este tiver bateria. Então, o paciente deve estar relaxado. Por isso, na recepção do paciente é muito importante o atendimento em si. Explicar o procedimento ao paciente, garantir-lhe que não dói, que não vai apanhar choque, muitos fios levam a essa preocupação e que é um exame breve. Se tiverem uma agenda mais relaxada, podem pedir para o paciente expir-se da cintura para cima, mas normalmente aos pacientes a quem faço o exame peço que levantem a roupa da cintura para cima, o que acaba por ser mais rápido. O paciente deve deitar-se e deve ficar numa posição Fowler, também designada por semi-sentada, ou seja, a cabeceira da marquesa deve estar levantada em uns 45 graus. Estando o paciente deitado e relaxado, o próximo passo é monitorizar. Existem 10 elétrodos para colocar em 10 partes diferentes do corpo. Onde os colocar? Normalmente, os cabos têm uma cor na sua ponta. Cada cor corresponde a um local diferente onde devemos colocar os elétrodos. Relativamente aos elétrodos dos membros, normalmente estão codificados com cores e com símbolos. R, de right, que quer dizer direita, tem a cor vermelha e deve ser colocado no braço direito. Em condições ótimas, devemos colocá-lo na zona do pulso. O elétrodo L, L de left, que quer dizer esquerda, que tem a cor amarela e deve ser colocado no pulso esquerdo. O F de foot, ao pé, que tem a cor verde e deve ser colocado no tornozelo esquerdo. E o N de neutral, ou neutro, que é codificado a preto e representa o elétrodo terra. Normalmente o elétrodo terra é colocado no tornozelo direito, mas como a sua função é estabilizar o eletrocardiograma, pode ser colocado em qualquer parte do corpo. No entanto, há artigos que referem que, dependendo da colocação do elétrodo terra, a amplitude das ondas também é alterada. Relativamente aos elétrodos do pré-córdio, também estão codificados com cores e com símbolos. V1 deve ser colocado no quarto espaço intercostal, na região parasternal direita, e está codificado da cor vermelha. V2 deve ser colocado ao lado de V1, mas na região parasternal esquerda, ou seja, no quarto espaço intercostal. V3 deve ser colocado entre V2 e V4, por isso o terceiro elétrodo a colocar deve ser o elétrodo castanho, V4. V4 deve ser colocado no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular esquerda, ou seja, palpando aqui a clavícula,
encontramos a linha média e vamos colocar V4 no quinto espaço intercostal. V5 deve ser colocado entre V4 e V6, logo V6 deve ser colocado antes de V5 e V6 deve ser colocado no quinto espaço intercostal na linha axilar média esquerda. De V1 a V6, as cores são as apresentadas na figura. V1 está codificado a vermelho, V2 a amarelo, V3 a verde, V4 a castanho, V5 a preto e V6 a roxo. Um truque para definir bem os espaços intercostais é achar a junta manubriosternal, também chamada de ângulo de Lewis, que fica no externo. É uma saliência na porção inicial do externo que demarca a separação entre o primeiro e o segundo espaço intercostal. Então, achando o ângulo de Lewis, colocamos um dedo em cima do ângulo de Lewis e outro dedo abaixo. E se formos para o lado, para a zona das costelas, encontramos o primeiro e o segundo espaço intercostal. A partir daí, é só fazer a contagem até ao quarto e até ao quinto espaço intercostal. Uma coisa que eu gostava de referir aqui e que vejo que ainda é utilizada em algumas instituições é que já não é preciso fazer a tricotomia do peito nos homens para colocar os elétrodos precordiais. Basta colocar, aqui sim, um pouco de gel, do tamanho de uma ervilha, e colocar a parte metálica da ventosa por cima do gel, com a ventosa deitada. Pois a única coisa necessária para surgir o registro dos potenciais elétricos é a parte metálica estar em contacto com a pele no local certo. Após a monitorização, ligamos o aparelho, colocamos a identificação do paciente enquanto o traçado estabiliza e verificamos o traçado. E quando vamos confirmar a qualidade do traçado, deparamos-nos com isto. Não é bom. Temos um ECG cheio de artefactos. O que é que fazemos? Não entramos em pânico. Posso dar-vos aqui algumas dicas para prepararem da melhor forma o vosso paciente. Então, primeiro, peçam ao paciente para fechar os olhos, relaxar por completo, ficar com o corpo mole como se estivessem a tentar adormecer. É um truque básico. Peçam para respirar com calma, porque os movimentos respiratórios muito amplos também podem alterar o registro. Falem com o paciente enquanto estão a fazer o exame se acharem que ele está muito ansioso. Se as mãos estiverem pouco apoiadas, peça-lhe para colocar as mãos debaixo da perna. Vai relaxar. Assim evita os artefactos musculares. Os cabos devem estar esticados, mas não em tensão. Os elétrodos não devem estar a tocar em nada que não a pele. Em alguns centros, talvez por interferência do circuito elétrico ou por ter outros aparelhos em salas vizinhas, o facto do paciente estar encostado à parede pode fazer artefactos no eletrocardiograma. Isso também é algo que se deve ter em conta. E se mesmo assim os artefactos continuarem, passe uma gaze com álcool nos locais onde estão os elétrodos em contacto. Por fim, comprove se o cabo e o elétrodo estão bem conectados e não precisam de um ajuste. Mesmo assim, os artefactos não passam? Ok. Mantenha a calma. Existem outras causas que podem provocar artefactos que também temos que ter em conta. O tremor muscular e os movimentos feitos pelo paciente, a própria troca de elétrodos, a interferência eletromagnética ou de rede alterna, falha no contacto entre o elétrodo pele ou elétrodo cabo, a danificação dos cabos ou falha na bateria. Nestes casos, é importante saber identificar pelo traçado o tipo de artefacto. O tremor muscular apresenta-se caracteristicamente pelo tremolar da linha de base. Um cabo danificado é comum ter artefactos nas derivações por ele representadas. Os movimentos respiratórios traduzem-se por um ondular do traçado que acompanha esses movimentos e a desconexão de um elétrodo, tão frequente nos elétrodos precordiais, costuma traduzir-se em artefactos grandes nessa derivação. Outro cuidado que temos que ter é verificar logo se algum dos cabos foi trocado, ou seja, se todos os elétrodos estão no local anatómico certo. Algumas trocas possíveis que podem acontecer.
por exemplo, trocar os cabos entre o braço esquerdo e o braço direito, ficamos com o registro em que a onda R e a onda P são positivas em AVR e existe um desvio extremo do eixo. A troca de cabos entre a perna direita e um dos braços pode dar voltagem muito baixa apenas numa derivação. A troca de cabos entre a perna esquerda e o braço esquerdo vai fazer com que a onda P tenha amplitude variável, ou maior em D1 do que em D2, e a troca de um dos elétrodos precordiais vai fazer com que haja uma má progressão da onda R nestas derivações. Então, neste momento, conseguimos realizar um eletrocardiograma normal em condições, bem, eu diria quase ótimas. Mas e nos casos mais difíceis? E nos casos especiais? Esperem pelo meu próximo vídeo.